Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre o novo ensino médio. Eu, Juliano Domingues e Manuel Moraes recebemos Marília Cibele, diretora para Assuntos Educacionais do SINTEP, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. O Brasil viveu no governo Temer a chamada reforma do ensino médio, que se concretizou com o que ficou conhecido como Novo Ensino Médio. A Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, é resultado de mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Em resumo, o novo ensino médio se divide em Base Nacional Comum Curricular, que é obrigatória, e trilhas de aprendizagem, que são escolhidas pelos estudantes. Como de praxe, o governo, à época, vendeu a ideia de que todo mundo sairia ganhando com essa mudança e que ela só traria benefícios. Um ano depois do início da sua implementação, que balanço pode ser feito sobre o novo ensino médio? E aí eu já agradeço, né, Manuel? A gente já agradece sua participação aqui. Sibeli, já passo para você essa pergunta, né? Um ano após o início da implementação, que balanço pode ser feito? Bem, tá, é bem complicado falar sobre isso, porque eu acho que agora as pessoas estão tendo a noção, principalmente os docentes, do impacto disso na vida deles, né? A gente já vinha fazendo esse alerta com relação ao esvaziamento dos conteúdos críticos, humanísticos, científicos, mas muitos professores achavam que esse impacto não ia chegar, por exemplo, na carreira docente, e agora a gente já vem observando. Eu digo isso porque a reforma do ensino médio, ela antecede, por exemplo, ela vem logo depois da revogação da Lei do Espanhol, que foi o primeiro processo, a gente pode assim dizer, já para essa reforma. É quando o governo Temer ele revoga uma lei, né, que existia, que tornava a oferta do ensino de língua espanhola obrigatória nas redes. E aí, os professores de língua espanhola eles já têm esse primeiro impacto. E eu lembro que, como eu sou professora de língua espanhola, eu lembro que eu dizia aos meus colegas, minha gente, isso vai chegar em vocês. E aí, depois vem a reforma e em seguida a base. E ficou assim, claro que cada estado, segundo o documento, poderia fazer o seu currículo. Então, cada estado, ele agiu dentre aquelas orientações da base nacional, como um curricular, e fomentou. Só que Pernambuco foi um dos estados, foi o segundo estado, se eu não me engano, a implantar, porque o primeiro foi São Paulo. Pernambuco implanta a base a partir de um discurso de que houve um processo de democratização, porque os professores, os trabalhadores da educação foram convidados a participar de webinários, que na sua grande maioria as pessoas não tinham nem a noção do que seria isso. E eu lembro muito bem assim dos colegas dizendo, não, essa reforma não vai atingir a gente não vai ter problema. E agora muitos estão vivenciando essa precarização do trabalho docente, que a gente até alguns usam o termo uberização do trabalho docente, e antes de ontem eu vi um colega dizendo assim, agora eu sou um professor biscateiro. E por que biscateiro? Porque ele disse que agora ele, formado em História, ele está tendo que pegar poucas aulas na base, como um curricular de História, e o restante, para completar a carga horária, ele está com 5 atividades diversas, ou seja, 5 disciplinas diversas fora de História. Então, você veja assim, que a gente tem uma formação, um processo de formação, e a gente está nessa situação de não ter carga horária para todo mundo e não saber como é que vai ser. Professor Manuel Moraes, como bem lembrou nossa convidada, né, Marília Cibele, os momentos que antecederam, né, a implementação do novo ensino médio foram marcados por um debate sobre o quanto essa reforma poderia precarizar e fragilizar uma formação mais crítica, né, dos estudantes. De que maneira o senhor avalia esse debate, né, que se deu naquela época, mas é um debate eterno, né, sobre o quanto a escola, né, ou qual o papel da escola nesse sentido de fomentar uma visão crítica entre os estudantes? Juliano, em primeiro lugar, né, mais uma vez agradecer a presença, né? O SINTEP é um parceiro histórico dessa luta da educação no Brasil, a partir da CNTE, então para nós todos, né, Juliano, nosso reconhecimento. Veja, eu diria, Juliano, que é muito grave. A gente está diante do retrocesso do que foi Anísio Teixeira,
na educação. Anísio Teixeira ele pensou a educação a partir da ideia de estruturalista, de uma educação que fosse republicana. Não é à toa que Anísio Teixeira, Paulo Freire, né, o professor Germano Coelho e tantos outros educadores movimentaram esse país criando uma educação que ele chamava de humanista. Essa perspectiva humanista se contrapunha a uma pressão do mercado a uma formação em uma educação pública pressionada para formar operários. Então existia uma disputa no Estado Novo. Nós vamos construir uma escola pública para a cidadania ou nós vamos fazer uma escola pública para o mercado de trabalho. Então essa disputa Anísio Teixeira ganhou. E ganhou a partir de toda a luta do movimento social, da luta da educação emancipatória, da influência de um pensamento filosófico. Aí Jacques Maritain, você pensa aí um conjunto de autores, né, que vão influenciar aquela geração. O que aconteceu recentemente foi o neoliberalismo. O Brasil adotou uma política de desresponsabilização de um projeto de república. E o que se tem, portanto, é a premissa do mercado. Não, para que eu vou ter história? Para que o aluno vai ter 8 anos de formação com o ensino médio com história? Veja, o aluno da classe pobre tendo história, estudando Revolução Francesa, isso não é assunto para aluno. Ele tem que ver isso no YouTube, ele vai ver isso no primeiro ano. No segundo, terceiro ano, ele tem que se profissionalizar. Ele tem que fazer um curso rápido de internet, ele tem que ser um prático em ciências da computação, ele tem que ter uma coisa relacionada a mídias, enfim, vai se criando uma série de, digamos assim, eu diria um estelionato na educação de ensino médio, em que os alunos imaginam que estão se profissionalizando, mas não estão, e ao mesmo tempo você precariza a formação. Imagine um ensino médio sem sociologia, um ensino médio sem história, um ensino médio sem línguas. Então, quando digo a você, é um estelionato, porque você, em vez de dar ao aluno a base civilizatória para enfrentar um mundo cada vez mais crítico, que exige mais uma leitura, como diria Paulo Freire, da realidade, esse aluno vai estar sendo cada vez mais preparado para um mercado. Mas que mercado? O mercado da uberização. Então, a gente está jogando essas crianças, esses adolescentes, essa fraude na educação, né, porque não tem outro nome, jogando essa população na informalidade. Marília, um ano após, né, do início da implementação, a gente vai falar no próximo bloco sobre essa implementação gradual, mas aproveitando essa fala do professor Manuel, um ano após do início da implementação, já é possível observar isso que, por exemplo, o Sintep e críticos, né, da reforma apontavam como previsível? É possível já perceber esses impactos? Sim, sim. A gente já tem recebido não só, né, denúncias dos próprios trabalhadores em educação, mas também dos próprios estudantes, né, que começaram a perceber que essa ideia de que flexibilizar o currículo daria a eles escolha, na prática ela não acontece. Então, a luta foi que fosse mantida na base nacional comum curricular algumas disciplinas, mas ao longo dos 3 anos, das 3 séries, foi visto que essa base comum, que é onde o professor bem falou, está lá inserido a nossa formação humanística, filosófica, o conhecimento crítico, ele vai minguando. E aí a ideia de que existe uma correlação entre a base comum e a parte flexível existiria, já se notou que não existe. Então, muitos professores, por exemplo, dizem que os conteúdos que trabalham na base, quando vão para a parte flexível, não tem uma interligação. Então, ficou assim muito solto essa parte flexível. Mesmo com todas as propostas de trilhas, mesmo com toda essa proposta, a gente já observa esse impacto. E aí, como eu falei, né, muitos professores estão se vendo numa situação de que, como é que eu vou fazer para trabalhar 5, 6 disciplinas que eu não tive formação para isso? E aí o próprio aluno também observa que ele vai ser penalizado diante dos exames nacionais, diante da concorrência, porque o aluno da rede privada, ele não deixou de ter essas disciplinas nos seus horários, assim, com a carga horária que elas tinham. Hoje as escolas privadas, elas estão optando por ter um turno a mais, mas continuar com um currículo, como é que eu posso dizer, completo, né? Seria nesse sentido. No próximo bloco, na reportagem de Otávio Conrad, vamos saber como estudantes e gestores têm encarado essa mudança. É daqui a pouco.
Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre o novo ensino médio, um ano depois do início da sua implementação. E para isso a gente conta com a presença aqui no estúdio de Marília Cibele, diretora para assuntos educacionais do SINTEP, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco. E como será que estudantes e gestores avaliam esse primeiro ano de novo ensino médio? Vamos acompanhar na reportagem de Otávio Conrad. Na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio, Liceu de Artes e Ofício, no Recife, o novo ensino médio foi implementado parcialmente desde 2018, aumentando a carga horária de ensino. Desde o início de 2022, as escolas públicas e privadas têm o desafio de seguir a nova estrutura curricular. No Liceu de Artes e Ofício, 540 estudantes já estão cursando o ensino médio no novo formato. E tem sido um pouco tumultuado, por causa justamente da falta da maturidade do aluno, do jovem nessa faixa etária, que beira entre os 15 e 16 anos. Então, para fazer uma escolha para a vida toda, às vezes gera insegurança, às vezes a próprio momento do jovem, ele quer seguir uma trilha porque a amiga está naquela trilha e não porque é o objetivo de vida dele. Então, o propósito inicial da nova ensino médio, ele se perde nesse momento. Não é? Porque como é que o seu objetivo é justamente ele ir para a área que ele quer, que ele se identifica, que ele sabe que vai usar aquele contexto. No contexto dele, ele vai porque o amigo ou a amiga está naquela trilha. Então perde o sentido, né, do objetivo real do novo ensino médio. O novo ensino médio pretende fortalecer a base nacional curricular e fazer com que o aluno tenha protagonismo ao escolher o seu conteúdo de afinidade. Por outro lado, a grande questão é na prática, dentro das salas de aula. Especialistas criticam que, ao escolher uma área de afinidade, outras áreas do conhecimento acabem ficando de lado, fazendo com que o ensino fique desigual e excludente. Dentre as principais mudanças está a substituição das disciplinas pelas áreas de conhecimento como linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias. A partir dessas áreas, o aluno poderá escolher o seu itinerário formativo com um conhecimento mais aprofundado ou a formação técnica e profissional. As escolas ficam livres para formular a didática oferecida, como oficinas e projetos, por exemplo. Antes, a carga horária diária era de 4 horas e agora passa a ter 5 horas. As disciplinas obrigatórias ficam sendo a língua portuguesa e matemática, mais uma língua estrangeira, como inglês ou espanhol. Eu acho que o ponto ruim do novo ensino médio é exigir que a gente já escolha, desde muito cedo, a área que a gente quer. Porque tem gente que termina a escola e nem sabe o que quer ainda. Então, ainda mais com o Enem ser baseado na trilha. Então, e se eu mudar de ideia no último ano? E aí? Você se sente segura com essa escolha? Sinto, bem, por mim sim. Porque eu já tenho áreas que eu já tinha escolhido faz tempo, antes mesmo de querer, que eu quero ser designer. Então, para isso, tem as eletivas, que vai ter tudinho, então eu vou me aprofundando e aprendendo mais. Quanto mais coisa diferente eu saber, mais no futuro vão me ajudar. E aquelas pessoas que não sabem ainda o que tem escolha, as eletivas vão ajudar você a escolher o que você sentir mais bem para poder aperfeiçoar. No começo foi bem difícil a adaptação, porque eu nunca tinha estudado integral, mas aí os meus pais falaram que se eu queria ter um futuro promissor e de sucesso, eu tinha que passar por algumas coisas difíceis. E realmente hoje, tanto aqui na escola como no meu preparatório que eu já vou começar, já está dando tudo certo já. Marília, continuando, né, o que foi abordado na reportagem, explica melhor para a gente, você que vive isso no dia a dia, né, como é que é esse processo de implementação gradual, não é isso? O novo ensino médio prevê que a cada ano, e por isso que a gente tem falado aqui, né, Manuel, que é o primeiro ano de implementação. O que é que aconteceu nesse ano em termos de implementação e o que é que vem daqui para frente? Em 2022, né, que foi o primeiro ano de implementação na rede estadual de Pernambuco, os estudantes, eles na verdade só tiveram 2 unidades das trilhas, que foram obrigatórias para todos eles, que era a iniciação científica. Eita, agora me deu um branco. É tudo bem, ao longo do programa você vai se lembrar. Não, eu tenho a iniciação científica e metodologia, eu acho, da pesquisa. Eu vou dizer só 2, tá? Para não... Então, eles tiveram 2 disciplinas só, 2 unidades curriculares. Por que 2 unidades? Porque as trilhas, a base, ela é composta ainda por disciplinas, mas quando a gente vai para a parte flexível do currículo, que é onde eu vou ter as trilhas, que eles já escolhem no primeiro ano qual trilha eles querem seguir, essas trilhas, elas têm esses desdobramentos em unidades curriculares, que são semestrais. Certo.
algumas unidades são obrigatórias e algumas unidades são optativas. Então, dentro da trilha que ele escolhe, ele tem que escolher ele vai pagar as obrigatórias e as optativas. O ano passado não existiu ainda a opção das optativas. Eles tiveram 2 obrigatórias, pagaram. Esse ano, no segundo ano, é que a gente vai ter uma expansão maior, ou seja, já começa a ter uma diminuição da base comum curricular, e um aumento dessa flexibilização. Qual é o grande problema? É que a ideia era que o aluno pudesse ter a opção de escolher qual trilha ele quer seguir. Só que, na verdade, a opção da trilha foi dada à escola. Então, a escola é que está ofertando a trilha. Então, se eu moro, por exemplo, numa cidade que só tem uma escola da rede estadual, eu vou ter que me adequar àquela trilha da escola, ou vou ter que procurar um outro município que me oferte. E aí, o que é que o estado de Pernambuco fez para tentar, segundo eles, minimizar essa questão? Oferecer chamadas trilhas integradas. O que são essas trilhas integradas? É quando eu junto 2 áreas do conhecimento em uma única trilha. Por exemplo, matemática e suas tecnologias, mais humanidades. Então, eu estou juntando essas 2 trilhas em uma só. Qual é o impacto disso? Se a gente já tem uma redução de conteúdos, né, científicos, humanísticos, filosóficos, ou seja, do conhecimento crítico, essa redução vai ser mais acentuada ainda. E é por meio dessas trilhas que, digamos, esses indicadores, né, que sugerem uma profissionalização são colocados no currículo, é isso? Isso. Além das trilhas, a gente tem um eixo, que é o eixo da profissionalização, que é ofertado nas escolas técnicas, mas a reforma, né, do chamado novo ensino médio, ela traz uma obrigatoriedade de oferta da profissionalização para as escolas regulares também. Então, as escolas regulares, elas têm que ofertar cursos profissionalizantes. Qual é o grande problema dessa oferta dos cursos profissionalizantes? É porque eles muitas vezes chegam em que formato? No ensino à distância. E quem oferta esses cursos? O Sistema S, ou seja, fundações, principalmente fundações empresariais, como o Grupo Lehman, que já chega com a cartilha já de oferta pronta desses cursos. E aí, o aluno, em vez de ter uma formação profissional, né, bem fincada, ele vai ter uma formação profissional ali gerada em cima do formato EAD, que a gente tanto condenou nesse tempo de pandemia, que a gente viu que foi bastante nocivo, a gente viu que principalmente os nossos alunos mais pobres, carentes, eles não tiveram acesso a essa educação à distância, e agora com essa volta do ensino profissionalizante sendo dado também nesse formato. Professor Manuel Moraes, o quanto essas características, né, destacadas por Marília, que acabam justamente, né, dando o perfil, né, desse novo ensino médio, podem ser interpretadas como reflexo de uma ideologia voltada para o mercado e para a formação de uma mão de obra que é, né, propagada como sendo, né, um ensino profissionalizante, quando, no final das contas, a gente pode, na verdade, estar formando uma mão de obra pouco qualificada. Em que medida a gente poderia pensar a partir dessa perspectiva? Faz sentido? Faz sentido, Juliano, e é gravíssimo, porque, veja, as empresas que se desenvolvem querem profissionais que dominem diversas áreas, sejam maleáveis, sejam críticos, porque é a criticidade que permite você ser um profissional da área do jornalismo, do direito, de forma mais crítica. Não existe, como é que você vai ser um advogado, um jornalista, vai ser um médico que não conhece a história do país, não conhece a história da medicina, aí vai ser um negacionista. Talvez esse é o projeto final dessa reforma, é produzir pessoas que não sabem a importância da vacina, né? Porque não conhecem ciência, não têm uma visão crítica sobre a imprensa e, portanto, sejam submetidas a qualquer tipo de notícia, não conseguem ler uma manchete, né? Eu estava ontem recebendo na Semana Pedagógica uma palestra brilhante do professor André Trigueiro, dizendo que a pessoa tem que saber ler a mídia, e aprender a ler a mídia é ter uma formação. Essa formação humanista, repito, Anísio Teixeira, ele está baseado na escola normal. Ele começa essa experiência da Bahia, em Salvador, que era uma escola que tinha raízes gramscianas. A visão de uma escola gramsciana, a ideia de uma escola integral. Qual era a perspectiva daquela ideia?
Uma escola gramsciana, a escola integral, é uma escola que insere o ser humano, a perspectiva que vem de Rousseau, inclusive, no livro Emílio, de que os 3 grandes educadores do ser humano é o meio ambiente, veja, a sociedade e os objetos. Então é por isso que o ensino foi revolucionário a partir de Emílio, a partir de Rousseau, porque é o pai da infância, né? Porque você preserva a infância, você coloca na infância e na juventude o lúdico, as artes, a criatividade, o senso crítico, a história, a filosofia, a sociologia, para que esse ser humano possa se constituir crítico numa realidade ancorada na ética, que foi construída pela humanidade. E evidentemente que esse modelo ainda está superado. Paulo Freire diz, e o movimento popular? E o maracatu? E os movimentos, veja, então a gente devia estar discutindo outra coisa, a gente era para discutir a escola aberta. Esse era o modelo que se vinha a partir de Paulo Freire, dos ciclos de educação, a ideia de uma educação não linear, mas uma educação em ciclo, e que permitisse a escola abrir para a sociedade, integrando o maracatu, as culturas ancestrais. Veja, a gente para estar discutindo a educação indígena, dentro da escola, inserindo, nós temos diversas comunidades indígenas que não dialogam com o ensino formal. Então a gente era para estar discutindo como inserir essa cultura popular dentro da educação, que é o grande desafio de Paulo Freire, da realidade das comunidades, e não cerceando, criando, na verdade, 2 tipos realmente de classes. Nós vamos ter o jovem para o trabalho que eu estou falando é eletricista, é o pedreiro, vamos ser bem objetivo, né? Para ninguém ter ilusões. Um trabalho técnico de baixa complexidade. Técnico de baixa complexidade, né? Dentro de uma sociedade que estabelece isso como padrões do que é ser ou não consumidor. E uma outra educação privada, cara, não é? E essa educação é para que o cidadão que ali entre tenha uma formação para ser médico, para ser jornalista, para entrar na universidade e seja a elite, os cérebros do próximo. Ou seja, na verdade, é a nova forma de dominação. E você, o que acha do novo ensino médio? Essa é a pergunta do quadro Fala Povo. É no próximo bloco, a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre o novo ensino médio. Para isso, eu e o Emanuel contamos com Marília Cibele, diretora para Assuntos Educacionais do SINTEP, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo, com a participação de quem nos acompanha nas redes sociais. Perguntamos o que você acha dessa reforma que deu origem ao novo ensino médio. Marcelo Dantas afirma: desastre neoliberal sem diálogo com a sociedade e movimento estudantil. Micael Moraes diz: acho que foi um modelo pouco discutido com profissionais da área e com alguns problemas. Para Álvaro Torres, o novo ensino médio prevê um treinamento para o mercado de trabalho que precisa ser renovado para poder haver uma formação adequada. Além da estrutura das escolas, precisar ser melhorada para que a formação seja de qualidade, o que não tínhamos e não temos ainda. A gente já falou um pouco sobre essa questão do quanto as escolas e os professores e professoras estariam preparados para esse novo ensino médio. E aí a gente falou de balanço, né, Marília? Que balanço pode ser feito em relação a esse aspecto em específico, né? O professor Manuel falou sobre a questão dos quilombolas e dos indígenas. Seriam esses os casos mais sensíveis de, digamos assim, uma estrutura não preparada para o que foi pensado? O que é que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, esse currículo, ele não inclui as comunidades indígenas, ele não dialoga, né, com as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas. Por exemplo, eu visitei algumas escolas que são consideradas escolas quilombola, mas nada no currículo é feito pensando nesses povos. Então é como se, na verdade, só tivesse o nome de escola quilombola, mas na prática ela não é uma escola quilombola. Então a gente vê que esse documento, né, ele tem uma falta de sensibilidade, uma falta realmente de reconhecimento, vamos assim dizer, desses povos originários. Assim como o professor bem falou a questão do espanhol, eu diria assim que a retirada do espanhol também é a retirada, por exemplo, do estudo das ditaduras na América Latina. E o impacto que isso gerou.
é retirar também dos nossos estudantes o conhecimento do que foi a ditadura na América Latina, as dezenas de mortes que ocasionou, os movimentos sociais que surgem, né? Las Madres de la Plaza de Mayo. Então, assim, esse pensamento desse currículo voltado por mercado e trabalho, onde o empreendedorismo é a salvação da economia, ou seja, é como se eu dissesse assim, olha, o empreendedorismo vai fazer você se virar, você se vire, e aí o Estado ele se retira desse processo de ajudar socialmente, economicamente, para que esse estudante, essa estudante, obtenha uma formação para que melhore realmente a sua vida. E aí você vê que a preocupação maior desse currículo foi com relação ao empreendedorismo. É tanto que o empreendedorismo está no eixo, é o eixo central, é um dos eixos, né? É o empreendedorismo, é a base desse currículo. É a ideia de que eu te forneço qualquer coisa, você vai ser um empreendedor e você vai se virar. Então eu retiro o Estado, ele se retira a sua culpa desse desastre, por exemplo, desse processo de ensino, que é um ensino, infelizmente, mercadológico mesmo, nesse pensamento neoliberal, como bem falou aqui o professor. Professor Manuel, na ciência política e também, né, nessa interface da ciência política com a economia, existe o conceito de captura, né? E aí, queria perguntar ao senhor nesse sentido, né, de que maneira, se é que seria possível, esse processo relatado por Marília aqui para a gente, seria ou poderia ser analisado a partir dessa perspectiva, né, da ideia de que o ensino ele é capturado, né, por determinados interesses específicos e que são, né, de uma maneira geral, representados aí por essa palavra-chave, que é a ideia de empreendedorismo, né? É possível pensar a partir dessa perspectiva? Total, Juliano. Veja, eu acho que a gente precisa reconhecer que houve um governo de direita. E o governo de direita que assumiu o poder nos últimos 4 anos, né, na gestão do então presidente Jair Bolsonaro, entendeu que tinha que implementar um projeto de educação a partir das suas diretrizes, a partir do seu pensamento. E esse pensamento, digamos assim, mais elitista e mais mercadológica e compromissada, né, digamos assim, com essa ideia desse empreendedorismo raso, que na verdade é uma precarização, né, das relações de trabalho e das relações de cidadania, foi implantado nessa reforma da educação. Ou seja, a reforma da educação é uma reforma que gera um atraso civilizatório, um déficit, né, na formação de milhares de jovens no Brasil. Então isso é uma coisa que precisa ser enfrentada com seriedade, com maturidade, porque a educação é muito sensível. Educação você está lidando com a juventude é um projeto, são os sonhos de diversas, milhares de famílias, né? E a formação humanística é uma formação fundamental no mundo inteiro. Veja, não há nenhum projeto de educação no mundo que não vislumbre a formação do sujeito de direito. Daí isso é uma perspectiva, inclusive, jurídica. Agora, quando a gente tem essa mudança, a gente trabalha a ideia do que Hannah Arendt fala do homem fabrix, né? O homem fabril, o homem labores. A gente abandona a ideia do homem labores, de Hannah Arendt, que é aquele homem que se constitui intelectual, capaz de enfrentar uma situação, o que Gramsci depois chamaria de intelectual orgânico, né? Claro que esse processo passa por etapas da vida. Aristóteles já dizia que o ser humano é uma potência, e como potência ele vai se desenvolvendo, até que ele se desabroche, até que ele se torne uma árvore, né? Um grande sonho, um grande projeto. É essa semente que é a potência. Isso é filosoficamente Derrida, você pode encontrar isso em qualquer filosofia, você vai encontrar grandes filósofos mostrando o papel da educação como dando suporte à formação intelectual, afetiva e humanista. Quer dizer, se você não tem essa formação, a gente está criando uma massa, que é o que Marx chama de Lupen, né? Você está fortalecendo o Lupen, que é uma massa a ser explorada, porque no fundo a média não vai acessar conhecimentos suficientes para conseguir implementar um cargo, né, em empresas de desenvolvimento tecnológico ou em desenvolvimento de softwares, que é o emprego do futuro. Então veja, a contradição desse discurso neoliberal há um diagnóstico real de que existe uma mudança tecnológica no mundo de forma clara, objetiva, e, no entanto, nós desequipamos uma série de jovens, milhares de jovens, do acesso à tecnologia, porque não tem formação capaz de acessar as grandes multinacionais ou o desenvolvimento científico. Então, eu acho que
A gente, enquanto universidade, precisa chamar a atenção disso, porque, no fundo, é o que nós queremos. Nós queremos educação de base para que a gente possa ter alunos que venham para a universidade. Não é à toa que a gente começa a perceber também, em função dessa reforma, a redução da demanda de alunos nas áreas, digamos assim, mais críticas da universidade, né? Eu acho que o impacto disso a longo prazo, por exemplo, é a redução de alunos que queiram fazer direito, ou queiram fazer jornalismo, ou engenharia, porque eles vão querer fazer, vai ser a lógica da contenção. Eu não vou para a universidade, eu vou ficar na minha formação, eu vou querer fazer um curso livre, eu vou fazer um curso profissionalizante, porque isso vai me dar recurso a curto prazo. É verdade, você vai ter condições de comprar uma pizza, mas você jamais vai ter condições, digamos assim, de governar um país. Eu acho que o grande projeto de Anísio Teixeira é: todos nós podemos governar nosso país, nossa cidade, nós podemos ser polis, né? A cidade é polis, é plena de direito. E eu, como cidadã, posso ser polis, eu posso ser político. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando a nossa convidada, Emanuel Moraes, responde uma pergunta feita por você que acompanha o programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre o novo ensino médio. Agora chegou a hora de Marília e Emanuel responderem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos. A gente agradece a Elaine Oliveira, que pergunta: quais as consequências que o novo ensino médio pode trazer para os estudantes? Marília. Eu acho que esse esvaziamento, né, da formação crítica humanística, a ideia de que qualquer um pode sobreviver desde que use o empreendedorismo, e aí eu queria ressaltar que em Pernambuco o empreendedorismo ele já vem sendo trabalhado com a disciplina, começou na verdade em 2008 com a disciplina de projeto de vida em empreendedorismo, só que era algo muito pouco assim, que tinha uma pouca audiência, vamos dizer, dentro das escolas, porque a gente tem um currículo mais robusto, então isso era trabalhado como uma eletiva, depois se torna obrigatório, a gente passa a trabalhar dentro do currículo, mas não dominava esse currículo. E hoje a gente vê o empreendedorismo como um eixo dominante. E aí eu até queria ressaltar, como professora de uma escola que fica na zona da Mata Pernambucana, eu recordo muito bem que boa parte dos meus alunos, até os anos de 2017, 2018, muitos deles iam para a universidade, quase todos entravam em universidades, inclusive universidades públicas. Eu tenho alunos hoje fazendo mestrado, doutorado em grandes universidades públicas brasileiras, mas a gente já vem sentindo um reflexo disso hoje nos atuais. Os alunos hoje que saem do terceiro ano, muitos estão virando empreendedores. E qual é o empreendedor? É vender um bolo, é ir para a beira da BR, vender amendoim. E a gente sabe que esse aluno ele está se virando, ele está ganhando seu trocado, mas ele não consegue ter uma perspectiva além. E a gente sabe que, infelizmente, os anos eles vão pesar. E a gente trabalha para que esses alunos tenham uma condição de vida melhor, um acesso à educação, uma educação humanística realmente, filosófica, científica, mas infelizmente ao longo desses anos a gente já vem vendo esse impacto nessas oportunidades para esses estudantes que estão cada vez mais fora das universidades. Professor Emanuel Moraes, essa seria a principal consequência também na opinião do senhor? Quer dizer, uma redução das possibilidades, das oportunidades? Eu acho que é um desastre, né? A gente que conviveu com o Germano Coelho, quem conviveu com Paulo Freire, a gente olhar um aluno, né, que termina o ensino médio com um projeto de vida, vender amendoim numa BR, eu acho que isso é um reducionismo do papel da educação absurda. Né? Nada que contra quem vende amendoim na BR, não é isso que eu quero dizer. Mas é porque a ideia de Anísio Teixeira, a ideia de Paulo Freire, a ideia dos grandes educadores do Brasil é darem condições para que essa criança, esse jovem, ele venha se tornar, alguém capaz de entender o porquê ele está vendendo amendoim na BR. Essa é a grande questão. Veja, ele tem que compreender as relações sociais que permitem uns ter acesso à produção do amendoim e outros aqueles que apenas estão
comercializando amendoim. E ele, com esse tipo de formação, ele não consegue enxergar isso, porque ele está impregnado de uma máquina ideológica do qual ele se acha legítimo, né, ao subemprego. O subemprego passa a ser uma perspectiva de vida, enquanto que o que deveríamos estar lutando é por qualidade de emprego, carteira assinada, construção. Veja, o Brasil passa, veja como tudo isso é coerente, né, dentro desse projeto neoliberal. O Brasil passou por 4 anos de desindustrialização. Então, se você tem como polo a desindustrialização do Brasil em nome do agronegócio, né, a ideia de que as grandes commodities é o grande modelo de desenvolvimento do Brasil, isso abdica o Brasil da sua vocação como um país, como a 8ª economia do mundo. Quer dizer, você imaginar o Brasil como a 8ª economia do mundo, a capacidade de você exportar quadros, veja, ninguém está discutindo aqui a possibilidade de ter na zona da mata, no interior do Brasil, nos grandes rincões do Brasil, cientistas, veja, a gente está abdicando disso para dizer que a pessoa pode ter sustentabilidade a curto prazo, e vai ter. Porque esse é o apelo do mercado. Não, você vai conseguir aquilo que eu digo, você vai comprar a sua pizza, você não vai morrer de fome. É evidente, porque você vai conseguir captar e, portanto, você está sustentando sua família. Então isso cria um apelo social muito grande, porque a sociedade quer, de certa forma, essa sustentabilidade. Mas isso não é política pública, isso não é república, isso não é projeto constitucional. Projeto de Estado é aquele projeto que desempenha uma visão estratégica de futuro, que é que eu quero para a sociedade. Veja o Japão foi dizimado pela Segunda Guerra Mundial, investiu em educação e hoje é um dos maiores países do mundo. Por quê? Porque tinha um projeto de nação. Era isso que eu queria perguntar agora, professora Marília, e depois, professor Manuel, se não der tempo nesse bloco, a gente faz no próximo. Qual seria, então, o projeto ideal? Né? Pela fala de vocês aqui, a gente chega à conclusão que há um desastre, né? O que está sendo implementado. O que é que deveria estar no lugar, professora Marília? Eu acho que justamente, como o professor bem falou, a questão do ensino integral, não é a escola em tempo integral que a gente fala, é um ensino integral, é um ensino que valorize esse aluno, é um ensino que valorize o trabalho docente, é um ensino que nos dá a perspectiva de como eu tive muitas vezes de ver um aluno meu, filho de uma empregada doméstica, fazendo engenharia, fazendo medicina, né, numa universidade. E aí eu vejo hoje esses meus alunos, essas minhas alunas, né, alcançando cargos de liderança, por exemplo, em grandes multinacionais. Crianças jovens, desculpa, que muitas vezes o pai e a mãe nem sabem ler. Então eu acho que é uma educação que dê oportunidade, que dê perspectiva, né? Eu acho que a gente luta por uma educação de qualidade, uma educação pública, e aí eu digo enquanto Sintep, uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade, porque é isso que a gente quer, é ter o direito de ter a escolha. Infelizmente, isso não está sendo dado. Hoje, o Plano Nacional da Educação, ele não está sendo cumprido. E aí a gente vê, como bem falou o professor, o próprio Conselho, na época Nacional da Educação, vários integrantes do Conselho foram removidos, inclusive a professora Márcia Ângela, que é uma das grandes intelectuais desse país, que trabalha por uma educação, né, integral. E a gente vê a consequência disso. É tanto que as entidades de educação popular fundaram uma Conferência Nacional Popular de Educação, que é essa conferência hoje, que é as entidades que fazem parte dessa conferência que pedem a revogação desse novo ensino médio. E aí o que a gente clama? O diálogo. A gente tem que ter o diálogo, universidade, instituições públicas, educação popular, para a gente fomentar realmente um currículo que nos represente. E uma última pergunta desse bloco, rapidamente, professora, porque aí no próximo bloco e último bloco a gente vai falar justamente sobre o daqui para frente, né? É possível essa revogação, como seria? Mas antes eu queria perguntar à senhora o seguinte: os estudantes, né, as estudantes, seus alunos e alunas, eles percebem isso? De que maneira eles têm reagido a esse debate, mesmo aqueles que ainda não estão sofrendo propriamente as mudanças, porque ainda vai chegar a eles? Mas de que maneira isso é percebido pelos estudantes nas escolas ou eles estão à margem dessa percepção? Assim, eu observo que no início eles achavam que, como a propaganda que foi feita pelo governo federal foi uma propaganda assim, muito bem feita no sentido de chamar uma propaganda cinematográfica, né? Então eles achavam que eles iriam ter esse direito à escolha, que essa flexibilização iria trazer para eles possibilidades. E aí quando eles começaram a perceber na prática, ou seja, durante essa implementação desse currículo, eles perceberam que nada daquela perspectiva que eles tinham realmente está acontecendo. E agora eles estão percebendo que eles estão
atrás, vamos assim dizer, dos estudantes que estão na rede privada, que não tiveram, eu repito, esse impacto como a gente está tendo com os estudantes das redes públicas, porque a escola privada, ela continuou mantendo o seu currículo, ela continuou dando esses alunos essas disciplinas com a carga horária completa, ou seja, não houve supressão de conteúdos, e a gente na prática está tendo essa supressão de conteúdos. Inclusive, eu queria dizer que a CNTE, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é quem nos representa nacionalmente, que faz esse diálogo em Brasília, vem cobrando a presença da entidade nessas discussões, porque a gente tem uma presença maciça de fundações, defendendo, inclusive, a continuidade dessa reforma. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema o novo ensino médio, um ano depois da sua implementação. Contamos com Marília Cibele, diretora para assuntos educacionais do SINTEP, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco. Último bloco, né, Manuel? Normalmente a gente trabalha, professora, perspectivas, né, horizonte, futuro. E aí, queria perguntar primeiro para o professor Manuel, depois para a senhora. Professor Manuel, falar sobre possibilidades de mudança, né? A gente sabe que do ponto de vista institucional não é algo simples, né, estabelecer mudanças. Não por acaso o governo utilizou de medida provisória, né, um processo controverso para implementar a mudança que ele queria implementar naquela época. É possível reverter, professor Manuel? Se sim, como? A educação é um potencial de possibilidades. Partindo do princípio de que eu entendo que o senhor acredita que deve ser revertido, é isso? Ao meu ver, é o ponto de partida. Eu acho que tem que rever essa reforma, tem que ser feito um amplo debate nacional. A educação tem que voltar a ter as conferências nacionais de educação, que são conferências que se organizam a partir de uma base de participação ativa da sociedade, né, de todos os segmentos, professores, educadores, usuários, né, estudantes, enfim. Movimento estudantil, né, eu sou originário do movimento estudantil, então o movimento estudantil tem que ser ouvido, né, no seu protagonismo e, portanto, é possível reverter. Tudo no âmbito da educação é possível reverter. Do ponto de vista legislativo, qual seria o passo a passo? Não, aí o Conselho tem que ser recomposto de uma forma democrática, como está previsto na sua origem, né? Tem que ser prestigiado as universidades, os centros de saberes, os educadores, os trabalhadores da educação precisam ser ouvidos, né? São protagonistas da educação, como os estudantes, e aí, portanto, a partir desse diálogo, construir um plano de transição. Como é que está o ambiente, professora, no SINTEP, mas né, nos sindicatos de uma maneira geral, movimentos sociais, movimento estudantil? Como é que está o ambiente à disposição nesse sentido? A senhora entende que há clima para isso, que há um momento propício para isso? Bem, a gente entrou, né, nesse governo atual com muita esperança de que essa reforma fosse revista. Na verdade, a gente pede a revogação dessa reforma, porque realmente o impacto dela tem sido danoso para a educação brasileira. E hoje a gente está num processo de tentar dialogar com o governo federal, porque existe uma presença maciça de fundações empresariais querendo gerenciar a educação. Então, Fundação Lehman, Banco Itaú, né, o próprio Sistema S, que agora ganha dinheiro do Fundo da Educação Básica. Então, a entrada dessas fundações, eles querem permanecer, mas a educação popular, né, a CONAP, que é a Conferência Nacional Popular de Educação, a nossa CONAP, ela vem articulando junto com as entidades que representam o sindicato, que nesse caso, no âmbito federal, seria a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, a CNTE tem feito esse debate, inclusive lançou agora uma carta pedindo a escuta dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação para participar desse processo, porque a gente entende que realmente, sem a participação popular, sem a participação das entidades que representam esses trabalhadores, essas trabalhadoras em educação, a gente não vai construir esse processo de forma democrática. Professor Manuel, o senhor também compartilha, né, dessa percepção colocada pela professora de que vive-se um novo momento no país e haveria espaço para isso? Eu não só quero acreditar nisso, como quero deixar meu depoimento. Eu sou filho da escola pública.
Se eu sou hoje professor da universidade, eu vi, né, toda a minha formação na escola pública. E foi nessa proposta pedagógica crítica que eu acreditei, que eu estudei, né, que quero fazer minhas homenagens a professores e professoras, né, que me fizeram ser professor. Então, se não tivesse uma educação humanista, eu não estaria aqui. Então, minha homenagem aos meus professores e que essa reforma seja efetivamente enfrentada pela sociedade e que possamos lutar para revogá-la. Nesse caso, professora Marília, a revogação resultaria no retorno ao modelo anterior, é isso? Isso, na verdade, a gente queria que houvesse um diálogo, como bem falou o professor, com as universidades, né, com os centros de formação, e a gente construísse junto uma nova proposta, porque a gente entende, a gente compreende que essa construção, ela não pode se dar dessa forma aligerada, então ela tem que ser dialogada, ela tem que ser construída coletivamente, junto com os diversos setores. E aí a gente sabe que também tem a educação do campo, e aí é onde a gente agrega a educação quilombola, a educação indígena também, participando desse processo. Eu acho que isso é muito importante, já que a gente agora voltou a ter, né, ministérios indígenas, ministérios da igualdade racial. Então, a presença disso na fortificação dessa discussão, eu acho que ela só traz para o nosso país um currículo mais forte, mais robusto e realmente democrático. Para a gente encerrar... Pois não, professor, pode falar. E retomar o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Porque, veja, nós temos um plano em vigor, porque o interessante do governo passado é que ele não revogou o Plano Nacional de Educação, mas simplesmente sabotou. Então, retomar o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos significa, não só no âmbito fundamental, do ensino médio, e também no ensino superior. Veja, a própria Cátedra de Direitos Humanos é uma contrapartida do Plano Nacional da Educação e Direitos Humanos. A gente entrevistou a Ida, né, a professora Ida Monteiro, que chamava a atenção desse papel do Plano Nacional da Educação, da necessidade de retomar o plano e agora, a partir dessa retomada do plano, inserir todas essas competências. Isso é o futuro, isso não é o passado. Um país só vai conseguir ter capacidade de enfrentar o que nós vamos enfrentar nessa nova tecnologia, né, nessa nova perspectiva que o mundo avizinha, com tecnologia. Repito, acabamos de passar por uma pandemia e quem foi que produziu vacina? É os países que investem em ciência, tecnologia e educação. E o Brasil não produziu sua vacina como pioneira, mas tem centros de excelência, tanto que a gente conseguiu produzir a nossa própria vacina. Mas veja, as emergências sanitárias vão surgir e cientistas precisam surgir. Aí a gente vai fazer o quê? Vai exportar da Índia? Vai exportar do Japão? Tendo no Brasil pessoas humanas capazes de serem futuros cientistas do Brasil, eu não quero renegar o Brasil ao papel de palha do mundo. Eu acho que a gente precisa colocar o Brasil no rumo de um país, como todos os outros, com o direito de ser desenvolvido, né? Eu acho que a educação pública tem esse papel. Professora Marília Cibele, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Né, Manuel, a gente agradece, né, a gentileza de ter aceitado o nosso convite. E estamos aqui à disposição, né, Manuel, para novos diálogos, né, outras participações. Queria agradecer, é muito importante esse papel do sindicato, né, dialogar e trazer para a sociedade, porque às vezes a gente tem o nosso âmbito, né, de dialogar com os nossos trabalhadores, mas é muito importante que a sociedade saiba o que está se passando com essas trabalhadoras, com esses trabalhadores da educação, porque a educação, é claro, ela tem que ser democrática, ela tem que ser popular, então ela tem que atingir a todos e todas, e a gente só constrói a educação pública de qualidade se houver uma participação da sociedade, né? E essa participação tem que ser realmente em todos os aspectos. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado. O TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. Acompanhe a gente nas redes sociais, estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!